Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse depoimento hoje porque eu quero esclarecer melhor o que está acontecendo em relação às vaquejadas no Brasil. Ontem foi um dia triste, assim, porque um projeto de lei ele estava aguardando sanção do Temer e ele foi sancionado pelo Temer ontem, que é a lei, eu vou ler aqui o número, que agora virou lei 13.364. E ela eleva a vaquejada e o rodeio a patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Né? Olha a seriedade, o assunto que a gente está lidando é muito sério. Então, você levar a crueldade a patrimônio cultural e imaterial do Brasil é um retrocesso gigantesco. Né? E outra coisa que aconteceu ontem, a PEC 50, ela foi aprovada pelo CCJ. A gente não vai ganhar essa luta no Congresso, mas que a gente pode sim ganhar no Judiciário, que é a nossa esperança. Então, a luta não está perdida. A gente continua, a gente vai resistir pelos animais. Agora, né, depois dessa lei, vaquejada e rodeio, considerada patrimônio cultural, eles podem começar, além de tudo, usar leis de incentivo à cultura para promover esses eventos. Então, nada tem de positivo para ensinar para a população. Imagine se eu começar a usar leis de incentivo à cultura, que é o nosso dinheiro, né, para perpetuar esse tipo de violência. A gente fez as manifestações no domingo, né, foram lindas as manifestações. Foi uma mobilização nacional que foi organizada pela ONG Crueldade Nunca Mais. Todo mundo se uniu para levar essa pauta das vaquejadas para as ruas. Eu estava falando com o Jorge Guimarães, que é ativista, nutricionista, ele vai dar um depoimento para a gente também, e ele estava falando, Stephanie, a gente já sabia que tudo isso ia acontecer, mas a importância das manifestações é levar o debate para as ruas. Antes das manifestações, muita gente não sabia o que era vaquejada. Então, só a importância de muita gente estar discutindo isso agora. Quando eu trabalhei na ANDA, que é uma agência de notícias de direitos animais, eu ficava, às vezes, triste, porque eu tinha que assistir muitos vídeos e dar muitas notícias que eram muito difíceis, muito duras, assim. Eu vou falando isso para Silvana Andrade, que é a dona da ANDA, e ela falou assim para mim, dói em você, eu sei que dói em você, mas você tem que pensar que dói muito mais neles. Eles não têm voz e a gente tem que fazer isso por eles. Eu acho que quem falou isso para ela foi a Nina Rosa. A gente vai continuar lutando, a gente não vai desistir. Pelos animais, a gente vai continuar lutando, né, Iski? Hoje é dia 1º de dezembro de 2016, data que segue as movimentações do Congresso Nacional e da Presidência da República em relação à questão das vaquejadas, data que segue também a outras decisões ou movimentações do Congresso Nacional que nos faz questionar a que serve o Congresso Nacional, mas eu vou me limitar aqui a falar sobre a questão especificamente das vaquejadas. Então, no dia 29 de novembro, o presidente Temer sancionou a PLC 24 de 2016, que eleva vaquejadas e rodeios à condição de patrimônio cultural e imaterial brasileiro. E também no dia 30, portanto ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a PEC, o Projeto de Emenda Constitucional número 50, também de 2016, que altera o artigo 225 da Constituição Federal, justamente o artigo que trata da preservação da fauna e da prevenção de crueldade a animais, para criar um excludente que isso não se aplicaria quando se tratar de eventos culturais que envolvam animais. Portanto, dois grandes retrocessos na questão ambiental e animalista. Bom, em primeiro lugar, é importante fazer uma retomada do que significa a decisão da STF, que é o primeiro mito que está circulando, ou equívoco, né? A decisão da STF de outubro desse ano, ela não proíbe a vaquejada, né? Essa decisão declara inconstitucional, ela decide que é inconstitucional uma lei cearense que regulamentava a vaquejada. Ocorre que nessa argumentação, os ministros que votaram argumentaram em relação à crueldade envolvida com os animais. Portanto, existe, né, duas qualidades das decisões do STF
que ela é vinculante e ela é erga omnes, então significa que se aplica a todos, então ela não se restringe somente ao Ceará, né, mas as ponderações feitas ali valem para todos os estados e os municípios, e também ela tem um efeito que se amplia para além dessa lei cearense, mas não quer dizer que a vaquejada está proibida. O aspecto da crueldade, né, envolvido na vaquejada está proibida como sempre esteve por nossa Constituição Federal e pela Lei 9.605 de 98, no seu artigo 32, a Lei de Crimes Ambientais. O PLC 24, que foi sancionado então, pelo presidente há 2 dias, ele eleva a vaquejada a patrimônio cultural e material. Ele por si não tem efeito algum. Tá? Então, da maneira como estamos hoje, com esse PL sancionado, valendo, porém sem a PEC, ele não muda em nada na prática para os animais, né? Portanto, ainda o desastre não está feito. A PEC, sim, quando e se for validada, né, pelo Congresso Nacional, ela não precisa de sanção, o próprio Congresso é quem coloca a lei em vigor, ela diz que aquelas atividades são consideradas patrimônio cultural, que é o que eles amarraram com o PL agora sancionado, estão isentas os animais, né, envolvidos nela estão isentos dessa questão do artigo 225 de proteção à fauna. Portanto, o PL por si que foi sancionado não tem efeito até que a PEC passe e, do mesmo modo, a PEC também não tem efeito se conseguirmos anular esse PL, pois desse modo as vaquejadas e rodeios não serão atividades culturais, como são a partir de anteontem. Então, os dois precisam acontecer, precisam estar válidos, né? Aquele que diz que é patrimônio cultural, que é a lei, e a emenda constitucional que diz que então há uma exceção, né, a atribuição de crueldade quando uma atividade é patrimônio cultural. Muito bem, até então. E o que está sendo feito? Né? O Vedas, em parceria com outras 23 ONGs, na semana passada, enviou 2 representações à Procuradoria-Geral da República, né, na pessoa do Janot, pedindo a ADI do PLC 24, caso fosse sancionado, o que é o caso agora, e pedindo uma ADPF da PEC 50, caso venha a ser validada pelo Congresso. Então, o que significa isso? A ADI é ação direta de inconstitucionalidade. A mesma coisa que aconteceu com a lei cearense, que deu início a tudo isso, também pode acontecer com o PLC 24, hoje lei. Então, houve esse pedido, é uma peça escrita pela nossa advogada, Fernanda Trípode, com 200 páginas, e recebeu a colaboração de outros juristas, que então pede que a Procuradoria-Geral da República intervenha, somente eles, nós, como organização da sociedade civil ou como indivíduos também, não podemos intervir diretamente ao Supremo no caso de uma ADI. Então pede que o Procurador-Geral intervenha pedindo para o Supremo julgar a inconstitucionalidade dessa lei com os argumentos apresentados de que não é cultural, principalmente, né, e envolve mão de obra análoga à escravidão. Essa é uma informação do Ministério Público da Bahia, esse argumento de que gera empregos, né, não são empregos fixos, são empregos temporários, são poucos e muitos deles são subempregos ou análogos à escravidão. Tem uma retomada da questão cultural e tem também toda uma argumentação, lógico, da crueldade envolvida, dos maus tratos envolvidos, com embasamento no documento do Conselho Federal de Medicina Veterinária, um parecer técnico da doutora Irvênia Prada, professora da USP de veterinária, e outras argumentações aí. Então cabe agora à Procuradoria se mexer, e estão sendo cobrados, né? A gente tem conversado com eles no mínimo 2 vezes por dia, insistindo para marcar uma audiência, para que a gente possa apresentar, já está com eles, mas enfim, né, expor esses argumentos. Em relação à PEC, também foi enviada à Procuradoria-Geral da República uma ADPF, significa Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O meio ambiente, o direito ao meio ambiente equilibrado, é um preceito fundamental de todo indivíduo. É um direito individual e é um direito pluriindividual, é um direito de cada um e também da coletividade.
Então, argumenta-se que essa ação administrativa, ou seja, a propositura da PEC por um agente do governo, seria um descumprimento desse preceito fundamental. Então, o agente que propôs a PEC, a própria propositura da PEC, estaria colocando em risco um direito fundamental de cada um e de todos, que é o direito ao meio ambiente equilibrado, uma vez que a PEC altera um artigo fundamental da nossa Constituição que garante a proteção ao meio ambiente equilibrado. Outra dúvida que tem surgido frequentemente é quais são os caminhos agora, o que vai acontecer com essa PEC. A PEC ainda tem que passar no plenário, houve uma tentativa de colocá-la na pauta de hoje ainda, já o dia seguinte da votação na Câmara. Ela tem que passar por 2 votações na plenária do Senado antes de seguir para a Câmara. Então a PEC ainda tem mais 2 votações que podem inclusive acontecer no mesmo dia, com um intervalo de algumas horas. Depois ela segue para a Câmara e aí na Câmara tem que passar em cada uma das comissões e também depois ir para a plenária. Então esse é o caminho ainda que existe pela frente, portanto não será nesse ano, né? Talvez nesse ano ainda passem no Senado, mas ainda tem um caminho na Câmara. E é importante dizer que paralelamente a isso existem outros 9 projetos de lei ou propostas de emenda constitucional tramitando, uma delas que é bastante temerária, a PEC que se iniciou na Câmara, que é a número 270, e essa altera outro artigo da Constituição, não o 225, que trata de meio ambiente, mas o artigo da Constituição que trata de cultura. Então aí, se ambas vingarem, eles teriam então 2 dispositivos, né, permitindo a vaquejada, rodeios e festas similares com manifestações culturais, excluindo qualquer argumentação de crueldade. Portanto, essa é a situação, isso é o que está sendo feito. Existe também a possibilidade de um mandato de segurança. Esse mandato de segurança tem que ser proposto por um parlamentar e estamos aí já houve, né, uma propositura que não vingou, que chegou na mão do ministro Fux, um pedido de liminar. Ainda há possibilidade de outros parlamentares proporem esse mandato de segurança e há também a possibilidade de ações populares, onde os indivíduos, né, eles próprios recorrem à primeira instância de um juizado federal, pedindo também o barramento da tramitação dessas PECs. Essa briga, ela está o resultado já está dado, né, no Congresso Nacional, só uma questão de tempo e temos que continuar lutando contra elas nesse tempo, mas a nossa esperança é mesmo no judiciário, já que a celeridade, os votos declarados no Congresso Nacional, né, já mostram, já apontam o resultado, mas ainda há soluções possíveis. Estamos batalhando por isso e quando eu falo estamos é como enquanto movimento, né, por meio de protestos, de ações jurídicas, de pressão política, são várias organizações e indivíduos trabalhando para isso.